70 curetagens por mês. É o que realiza a maternidade Escola Januário Sico, a maior do estado. O procedimento remove os restos do feto, que ficaram no útero após o aborto espontâneo ou mesmo provocado. Aqui as mulheres são acompanhadas por psicólogos. Algumas revelam ter tomado medicamentos para interromper a gravidez. Elas relatam que o procedimento foi realizado porque não tinha condições financeiras, não tinha emprego, de sustentar o filho, e aí o companheiro, por incentivo do companheiro também, e acaba que muitas vezes numa atitude impensada, elas fazem uso da medicação, que inclusive elas conseguem facilmente, e vem esse sentimento de culpa. Os medicamentos para abortar, vendidos de maneira ilegal, começaram a ser utilizados no Brasil na década de 80. Antes disso, as mulheres recorriam a outros métodos. Mais ou menos uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, uma grande parte das mulheres, elas frequentavam algumas casas mesmo, de mulheres ou de homens que eram curiosos, ou enfermeiros, ou parteiras, que eles realizavam o abortamento e introduziam alguma coisa, estiletes, dentro do útero para provocar a morte daquele embrião ou daquele feto. E isso, o que acontecia? Muitas mulheres tinham infecção, porque as condições da realização desse procedimento eram condições realmente sem higienização. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE no ano passado mostra que mais de 8,5 milhões de brasileiras entre 18 e 49 anos já sofreram um aborto pelo menos uma vez na vida. O que chama atenção é que desse total, cerca de 1.100.000 foram abortos provocados, ou seja, dependeram da decisão da mulher. Só o Nordeste concentrou quase 40% dos abortos provocados, a maior parte. Do total, quase um terço foi de mães sem qualquer grau de escolaridade. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal considerou que o aborto até os 3 meses de gravidez não é crime. A decisão foi tomada ao julgar um pedido de habeas corpus, que revogou a prisão preventiva de 5 pessoas que trabalhavam numa clínica clandestina de aborto, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu ao TJ do Rio, o TJ do Rio disse que tinha razão para prisão preventiva, estabeleceu a prisão, eles foram presos e eles recorreram, os réus recorreram até o STJ. O STJ manteve a decisão do TJ do Rio de Janeiro pela prisão e, posteriormente, recorreram ao STF. No STF, eles conseguiram eliminar a prisão a partir de um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio. Para o ministro, a criminalização do aborto nos 3 primeiros meses da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o direito à autonomia de fazer suas escolhas e o direito à integridade física e psíquica. Embora a decisão tenha sido para um caso específico, a Justiça poderá, em outras situações, adotar o entendimento do Supremo. Agora, o ministro faz uma leitura, conforme a Constituição, dos artigos do Código Penal que prevêem a questão do aborto e diz que esses artigos não foram recepcionados, eu diria, foram derrogados pela Constituição de 88. Por isso, não é crime. Então, por isso que essas pessoas não tiveram a prisão, porque ele entendeu que não há crime. Se não há crime, não haveria, porque foi acolhido pela primeira turma por maioria, não haveria crime, então não há por que ter a prisão, então, porque já estavam soltos, mas também ter a condenação e o processo. Até então, no Brasil, o aborto só era legalizado em 3 casos: quando coloca em risco a vida da mãe, quando a gravidez resulta de um estupro ou quando o feto apresenta uma má formação ou ausência de cérebro. A decisão do Supremo traz de volta a pergunta: quando a vida começa? Quando a gente faz uma ultrassonografia em uma paciente por volta de 6 semanas de gestação, lá nós vamos encontrar um embrião e nós vamos encontrar o seu coração batendo. Então, existe vida sim. Com 7 semanas, 8 semanas, no primeiro trimestre da gestação, tem vida sim, é uma vida que está ali se desenvolvendo. Então, isso de estar dizendo, pode ser até o 3º mês, então eu acho que muita água ainda tem que rolar, muita discussão ainda tem que ser realizada para poder a gente chegar a um consenso.